Brasil supera 1 milhão de casos de dengue em 2 meses de surto. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, o país já soma 214 óbitos. Dengue, quais remédios são contraindicados e quais podem ser usados para tratar sintomas? No vídeo de hoje, eu vou deixar a medicina esportiva um pouco de lado, porque eu, como médico, me preocupo em relação a esse tipo de mensagem que está sendo compartilhado em grupos de família, em relação a fórmulas, manipulados, medicações para que vocês sejam protegidos, entre aspas, da dengue. Vou tentar usar um pouco da minha influência social com vocês para orientar sobre o que é verdade e sobre o que é mito em relação a essa doença. Vamos nessa? Se você chegou de paraquedas aqui agora, eu sou Danilo Pereira, sou médico do esporte e eu coloco vídeos toda terça, quarta, quinta e sexta sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E no vídeo de hoje, especificamente, eu estou abrindo esse parênteses para que vocês não caiam novamente nesse tipo de fórmula, nesse tipo de orientação aqui, porque a dengue mata e não existe nenhum medicamento específico para o tratamento da doença. O que a gente pode fazer no contexto geral é o uso de sintomáticos. Quais os sintomáticos, Danilo? Analgésicos comuns, dipirona ou paracetamol. Além do fato de você aumentar o seu aporte de líquido, o seu aporte de água. Botar uma meta ali de 60 ml por quilo de peso dia. Só para vocês terem uma ideia o quanto que isso é, quando a gente pensa em performance, rendimento, a gente orienta 45 ml por quilo dia, que já é um bom volume de líquido, pensando aí em um indivíduo de mais ou menos 80, 85 quilos, dá uma média de 4 litros de água. Então, se você pega 60, vai ser 4,8, 5 litros de líquido em um dia. Por quê? O que é que esse vírus causa no nosso corpo? Eu gosto sempre de fazer umas analogias. Então imaginem que o seu corpo é um castelo. E esse castelo, você tem as suas defesas. Você tem uma coisinha que está invadindo, que se chama esse vírus. O mosquito, ele é o transmissor desse vírus. É como se entregasse um invasor para invadir ali o seu castelo. E durante esse combate, a gente vai ter danos. Esse vírus, ele conseguiu invadir o seu castelo. Ele ultrapassou a barreira da pele. E aí ele começa a ser combatido por nossas células de defesa. Durante essa disputa aqui, você tem lesões, você tem um quadro inflamatório. E tudo que é inflamado no nosso corpo fica mais permeável. É como se fosse o seguinte, nesse castelo, aí vamos fazer uma segunda comparação. É como se fosse uma casa que você tem uma caixa d'água, que é o nosso coração, e todos os canos que vão irradiando, que vão nutrindo o seu corpo, que vão ofertando água ali para cada um dos compartimentos. Nesse processo de inflamação, é como se fosse criado vazamento. E aí esse vazamento cria um buraquinho ali, faz um furo, e esse sangue, ele consegue extravasar. Então, por isso que em quadros que você tem uma reação mais florida, você pode ter o quadro da dengue hemorrágica. A gente tem 4 tipos específicos do vírus da dengue. E o vírus do tipo 2, ele é mais imunogênico, reage de maneira mais intensa, ele provoca os seus soldados, as suas células de defesa, de uma maneira mais intensa. Como é que a gente consegue adquirir esses soldados? Basicamente de 2 maneiras. Tendo um contato prévio com a doença, que você estimula a sua memória dos anticorpos, e o número 2, através da vacinação. E a gente tem que comemorar que nós somos o primeiro país do mundo a ter a adesão da vacina contra a dengue no processo do sistema de saúde, o sistema público. Infelizmente, a produção e a demanda ainda estão em desnível. E a gente tem um déficit, né, na produção, na oferta, mas a gente tem que comemorar, tá certo? Tudo é um passo a passo. Só que eu vou abrir um breve parênteses aqui. Não adianta especificamente a gente ficar apoiado unicamente no processo de vacina. Cada cidadão tem que fazer a sua parte. Por quê? É nossa responsabilidade e não especificamente do governo federal, governo estadual, municipal. 80% de todos os criadouros ali de mosquitinhos que vão e colocam os ovos e em até uma semana já cria um novo mosquito apto para picar e transmitir esse vírus entre as pessoas, 80% estão dentro das casas, estão dentro das residências. Então, cabe a cada um, e é justamente esse o conceito do dia 2 de março, o dia D contra a dengue, que a gente precisa
combater essa água parada. O mosquito, ele gosta de água limpa e parada. Inclusive, já até uma água insalobra, você já tem até a própria divisão, que ele vai se adaptando. Então, temos que agir com pressa, com urgência. Não adianta unicamente ficar colocando a responsabilidade no outro. Você aí tem que olhar se a sua calha está juntando água, se existe um ralo que está entupido, se tem um balde que está acumulando água, se tem uma piscina que está sem uso, se o seu vizinho tem algum ponto de acúmulo, isso é para ser notificado, isso é para ser denunciado, porque aquela região, aquele mosquito tem asa, ele voa inclusive para cima também. Se você mora em apartamento, prédio, está ali no seu 15º, 20º andar, ele consegue voar na escada, ele consegue entrar no elevador, então todos nós somos afetados. Não à toa já ultrapassamos esse 1 milhão de casos. E quais são os sintomas de dengue? Basicamente aquele quadro, de febre, dor no corpo, especificamente a dor na cabeça, dor em região atrás dos olhos. A gente pode ter enjoos, vômitos. Quais seriam os sinais de gravidade? Quando você tem, principalmente na faixa etária ali infantil, de 10, 14 anos, não à toa, essa é a faixa inicial do processo de vacinação, a gente tem sinais de irritabilidade, de sonolência, um rebaixamento do nível de consciência. O público pediátrico, ficar atento à dor abdominal, isso tudo é sinal que você precisa buscar um pronto-socorro. Se você tem os sintomas que estão ultrapassando a faixa de normalidade entre 5 a 7 dias e você nota esses sinais ali de gravidade, busque uma avaliação, busque um pronto-socorro, não se automedique, certo? Sempre busque uma avaliação médica. E, mais importante de tudo, que eu queria passar essa mensagem aqui para vocês. Faça a sua parte. Não fique só colocando a responsabilidade no outro. Além das medicações, desses anti-inflamatórios, corticoides, que podem desencadear efeitos de piorar o quadro de sangramento da dengue, a gente tem também notícias sendo divulgadas em relação à ivermectina como um processo de tratamento semelhante ao que foi lá no Covid. E de maneira também parecida, ela não tem nenhum impacto no desfecho geral de doença. E para a gente resumir toda essa história, faça a sua parte. E cuidado com esses tipos de notícias, com essas mensagens que são compartilhadas em grupos de amigos, grupos de familiares, com fontes que são questionáveis.